Meus irmãos e minhas irmãs, hoje estas duas parábolas que Jesus contou, Jesus se refere à sabedoria do Criador em toda a criatura, em toda a criação. Existe uma sabedoria que está muito além da nossa inteligência. E a nossa inteligência é apenas como um reflexo no espelho da sabedoria da criação. Eu vou dar apenas 3 exemplos e depois eu entro mais diretamente no Evangelho. A sabedoria do Criador está em cada árvore, em cada pássaro, em cada ser humano. Vejamos nas árvores. Quando um cajueiro floresce aqui em Uruoca, se o outro também for natural, lá no Crato, lá em Pacajus, lá em Bela Cruz, lá em Heriotaba, floresce ao mesmo tempo. Quem foi que disse a eles que está no tempo, se eles não têm calendário nem relógio? É a sabedoria de Deus que está em toda a criação. Se um passarinho, digamos os papagaios, que geralmente põem entre setembro e outubro, tanto faz eles estarem no Ceará, no Piauí, no Maranhão, quando eles resolvem pôr, todos estão pondo. Quem foi que disse a eles que é setembro, outubro, se eles não têm calendário, se eles não têm relógio, não sabe nem que tempo é, mas sabe que é tempo de pôr. Uma mulher, quando tem um bebê, quem foi que disse a ela que nos primeiros dias o leite deve ser colostro, um leite amarelado, cheio de substâncias que no estômago da criança é como um antibiótico. Mata toda a infecção que por acaso tenha entrado no cordão umbilical. E a mulher continua comendo arroz, feijão, galinha de granja que não tem mais caipira. E o corpo transforma tudo isso em leite. Ela não sabe. Com a mente, com a inteligência dela, ela jamais vai saber. Mas a sabedoria de Deus sabe fazer tudo isso. Do mesmo jeito que numa semente de mostarda, já está lá o pé de mostarda, e ela é jogada na terra. E tem mais uma coisa, você joga de qualquer jeito, e não tem perigo da semente se enganar e a plantinha nascer para dentro da terra. Ela vai sempre arrumar um jeito de nascer saindo da terra. Você planta um coqueiro perto de uma árvore grande, e o coqueiro, ou você planta uma outra árvore perto do coqueiro, e ela cresce mais rápida. O coqueiro, por mais duro que ele seja, ele se enrola, desvia a árvore, e depois é que ele procura o sol. Quem é que faz isso? A sabedoria de Deus. Agora vejam,
todos os seres da criação, por não terem liberdade, estão totalmente entregues à sabedoria de Deus. A árvore flora e frutifica no tempo certo, o pássaro se acasala e põe e choca e nascem seus filhos no tempo certo. A mulher e os outros mamíferos, as fêmeas, dão mamar no tempo devido. Agora o ser humano, ele pode colocar um obstáculo. Ele pode dizer, não, eu não vou seguir a sabedoria de Deus. Eu sou livre, eu posso ser diferente, eu posso seguir outros caminhos. E ele pode colocar obstáculo na sabedoria que está dentro dele. E que se ele para, escuta, observa, ele acerta. Mas se ele perde o contato consigo mesmo, e perdendo o contato consigo, ele perde o contato com Deus, aí é o que se chama pecado. Aí é o que se chama você achar que a sua inteligência é mais capaz de conduzir você do que a própria inteligência infinita, divina que está em você. Por isso que Jesus diz, com que vou comparar o reino de Deus? O homem joga semente na terra, aparentemente não está acontecendo nada. Ele dorme, acorda, é dia, é noite, mas, embora a aparência seja de que nada está acontecendo, está acontecendo sim. Está acontecendo. Como Jesus não conheceu a China, embora alguém diga que Jesus passou dos 12 aos 30 anos na Índia, não tem nenhum fundamento histórico. Eu também não conheço a China, mas eu leio muitas coisas sobre a China. Existe uma árvore chamada bambu chinês. Você planta o bambu. E no primeiro ano você olha, aparece um pequeno broto. No segundo ano você olha, está apenas o mesmo pequeno broto. No terceiro ano você olha, está o mesmo pequeno broto. No quarto ano você olha, está o mesmo tamanho. No quinto ano você olha, e aquele pequeno broto de repente cresce 12 metros de altura. No quinto ano. Durante aqueles 5 anos primeiro, ele está criando raízes. Ele está penetrando na profundidade da terra, para que quando for do 5º para o 6º ano, ele possa crescer 12 metros em 12 meses, e não cair, porque está muito firme no interior da terra. O reino de Deus é assim. Cada um de nós nasceu com
todas as sementes da bondade. Não existe um ser humano que tenha nascido desprovido de bondade. Não tem um ser humano que tenha nascido desprovido da capacidade de amar. Não tem um ser humano que tenha nascido sem a capacidade de compaixão. Acontece que nós levamos mais de que 5 anos para fazer desabrochar isto. E nós nos angustiamos. A gente faz o bem a alguém e no outro dia a gente já quer receber o retorno e o retorno não vem e a gente põe uma porção de desaforo e aí arrancou o brolho e o bambu chinês não pode mais nascer porque nós arrancamos o brolho. Hoje Jesus está nos convidando, em primeiro lugar, contemplar a inteligência criadora que está em toda a criação. Compreender que a nossa inteligência se torna mais inteligente na medida em que nós abrimos a nossa pequena inteligência para acolher a grande inteligência do Criador que está em mim, que está em você, que está no seu filho, que está no seu vizinho, que está no seu inimigo, que está no seu amigo, que está em tudo. Em segundo lugar, Jesus está nos convidando à paciência de quem não está vendo, não está entendendo, mas tem certeza que assim como a semente lá está germinando, que assim como o bambu chinês lá está se preparando, acontecerá sem que eu saiba como, sem que eu esteja entendendo, sem que eu esteja vendo nada agora, acontecerá o desabrochar do bem. A gente olha para o mundo, quando a gente abre a televisão, quando a gente olha o celular, quando a gente escuta os jornais, quando a gente ouve e presta atenção nas músicas, parece que é tudo feito para mostrar que não vai ter jeito. Mas vai. A gente que fica mais velha é tão bom, que se a gente vivesse o menos 200 anos, eu seria muito agradecido. Quando eu cheguei na paróquia de Bela Cruz, quando eu estiver lá, na outra que eu vou contar as histórias daqui. Chegaram 3 mulheres, muito bem vestidas, muito felizes. Disseram, nós viemos falar com o senhor. Pois não. Nós queremos que o senhor dê um jeito nos jovens. Eu disse, mas o que está acontecendo? Ah, o senhor não sabe? Os jovens de hoje são todos mortos de preguiça, ora isto, há 12 anos atrás. Os jovens de hoje são atrevidos, os jovens de hoje são imorais. O senhor não vê os namoros? Disse, não fico olhando não. Ai, mas é uma imoralidade. Não tem mais moça. Quando elas disseram isso, não tem mais moça, foi a única vez que eu tive vontade de ser zanolho. Para eu poder olhar para as 3 ao mesmo tempo. Nós estávamos sentados em redor de uma mesa, destas mesas de plástico que são 4 pessoas. Eu me pus em pé
E olhei para as três, querendo ver ao mesmo tempo a cara de todas, e fiz a pergunta chave: qual de vocês três casou virgem? Ô padre engraçado. Aí eu completei: vocês não casaram virgem, mas não se perderam. O reino de Deus também está trabalhando nestas pessoas apressadas, como vocês. O reino de Deus também está trabalhando nestas pessoas esquecidas, como vocês. O reino de Deus também está trabalhando naqueles que perderam a fé no ser humano, mas esta fé está aí. Basta que hajam as condições necessárias para que esta fé floresça de novo. Nós precisamos acreditar no ser humano, acreditar nos jovens. É um novo jeito de ser, como nós também fomos, mas que não está perdido, porque o Criador não abandonou a sua criatura. A nossa fé não está fundamentada no que nós vemos, mas a nossa fé está fundamentada naquele que está presente, e nós não vemos, mas sabemos que Ele está aqui, agindo em cada situação, agindo em cada ser humano, agindo em cada geração, agindo em todo o universo. Por isso, as duas parábolas de Jesus nos convidam a ter fé, uma fé que é a posse antecipada das coisas que haverão de vir, uma fé que nos faz ter esperança, porque sabemos que aquele que está na origem, que está no final, está também entre a origem e o fim. E é a certeza neste Deus, que está aqui. E quando nós olhamos para nós, e quando nós olhamos para a nossa história, e quando nós olhamos para a nossa loucura de desprezar a inteligência criadora e agir pela nossa cabeça, e mesmo assim Deus não nos abandonou e nos trouxe aonde nós estamos, não tem razão para desconfiar dos outros. O que devemos fazer é confiar e rezar. Rezar para que os nossos corações se abram. Não é rezar para Deus fazer isso ou aquilo, não. Como se nós fôssemos convencer a Deus de fazer o bem. Não! Não! Deus sempre quer fazer o bem. E quando nós estamos rezando, é para tirar os obstáculos que impedem Deus fazer o bem em nós e nos outros. Quando nós olhamos a figura de Pietà, que foi feita de um bloco de pedra, está na entrada da Basílica de São Pedro, em Roma. Quando nós olhamos a estátua de Moisés, que está na igreja de São Pedro Advíncula, em Roma. Quando nós olhamos para a estátua de Davi, que está ao lado da igreja de Florença, na Itália. E uma vez perguntaram a Miguel Ângelo: mas como você faz
uma escultura tão perfeita, a ponto da gente ver as veias. E ele disse: eu olho para o bloco de pedra e eu vou tirando tudo que sobra. Quando eu tiro o que sobra, aparece a estátua desta maneira. Tem tanta coisa sobrando, não é? É preciso tirar, para que fique de fato cada um de nós como Deus viu e nos criou. E pedir a Deus olhos para olhar os outros como Deus os viu e os criou. Uma vez eu estava assistindo em 2010, no final das Paralimpíadas, onde um jovem chinês que não tinha os braços, era lá nos ombros, terminava, não tinha nem um cotoquinho não. E ele foi competir nadando. Com quem tinha 2 braços, faltava uma perna. Com quem tinha 2 pernas e um braço. Com quem tinha os 4 membros, 2 braços e 2 pernas, mas eram cegos. E aquele jovem, todo mundo achava que ele não ia nem boiar. E ele ganhou a Paralimpíada e o repórter perguntou: mas como é que você sem braço ganha a Paralimpíada? Ele disse assim: deve ser porque sem os braços eu sou menos pesado e por isso chego primeiro. Será que você não está tão pesado? Aquela terra pesada, com ressentimentos, com mágoas, com falta de aceitação, com falta de perdão, e isto não te deixa que aquela semente da bondade, do amor, da alegria, da compaixão e da fraternidade nascer. Tira a pedra pesada e faz da tua vida um jardim florido e cheio de frutos, porque foi assim que Jesus disse: o que eu desejo é que vocês deem frutos e que o vosso fruto permaneça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilato, foi crucificado e morto sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão comunhão dos dos santos, santos, na na remissão remissão dos dos pecados, pecados, na ressurreição ressurreição da da carne, carne e na na vida vida eterna. eterna. Amém. Meus irmãos, cada um faça agora a sua prece. A sua prece de gratidão. Tudo de bom está plantado em cada um de nós. A sua prece de súplica, que aquilo que está impedindo o que tem de bom brotar, florescer e frutificar, que nós possamos tirar e deixar. A nossa prece de ação, de fazer alguma coisa, cheios de fé, porque sabemos que nada é em vão, pois o Senhor nosso Deus
não nos abandonou, nem vai nos abandonar. Isto tudo te pedimos, Pai, por Jesus, vosso Filho e nosso irmão, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo.